Olá, eu sou Marli Cavalcante, professora coordenadora geral de uma escola de ensino integral em Guarulhos, São Paulo, com aproximadamente 400 alunos no ensino médio. O módulo que eu estou fazendo na escola de gestão é Gestão de Sala de Aula, Cultura de Altas Expectativas de Aprendizagem. Esse curso, ele traz a importância de gerir bem uma sala de aula, algo que a gente sempre está olhando nos apoios presenciais para poder ajudar os professores na melhoria da qualidade da sua aula. E conseguir ver várias coisas que a gente já faz na escola, conseguir ver nesse curso, né? Como a construção de vínculos, né? Como a interação, a escutativa. E aqui na nossa escola, a gente como uma escola que tem o programa de ensino integral, já trabalha muito o acolhimento, a escutativa, a própria reflexão do aluno para lidar com os seus conflitos e também o protagonismo juvenil. E então, vendo tudo isso, um desafio que a gente se deparou esse ano foi a prova do SAEB. O primeiro simulado do SAEB ocorreu em meados de março na nossa escola e ele trouxe um resultado meio ruim, um resultado abaixo do esperado. E em cima desse resultado, a gente começou a verificar o porquê, né, a causa de um resultado tão baixo. Em alinhamentos com as coordenadoras de área, a gente começou a trazer esse problema e elas relataram que os professores colocavam meio que a culpa nos alunos, dizendo que eles eram meio desinteressados, eles não queriam nada com nada. E ao conversar também com os líderes, com os alunos, eu escutei muitas vezes eles falaram que as aulas eram meio cansativas, as aulas eram meio chatas. Assim, várias ações foram sugeridas, né? E nós trabalhamos muitas coisas voltadas para o SAEB. Uma dessas ações foi uma gincana que um professor deu a sugestão, o professor Leandro, de Educação Física, quando eu disse que todas as áreas poderiam ajudar a área de linguagens exatas, né? Porque a prova do SAEB é só português e matemática. E aí ele deu a ideia de fazer uma gincana com os alunos e propôs isso para os alunos, e os alunos abraçaram a ideia e fizeram um tabuleiro gigante com as questões do SAEB. Todas as questões que vieram sendo trabalhadas em sala de aula foram colocadas nessa gincana, e aí eles conseguiram fazer um jogo em que os alunos interagiram com outras salas também, e a gente teve depois um resultado bem significativo, um aumento de mais de 20% de acertos no nosso segundo simulado. Isso foi muito válido e eu vou deixar o relato aqui dos envolvidos, o professor e alguns alunos. A ideia do jogo surgiu pensando como minha disciplina, Educação Física, pode auxiliar nas outras disciplinas. Aí, através do jogo, eu tive essa ideia de montar um tabuleiro gigante, pedir para os alunos recortarem algumas peças, fazer as peças, e eles começaram a desenvolver esse trabalho. Então eles tiveram a ideia, eu propus a ideia, na verdade, de um tabuleiro. Aí eles vieram com a ideia de fazer um tabuleiro maior, um tabuleiro gigante, onde pudesse trabalhar essas questões do SAEB. Aí eu achei legal, trouxe para a coordenação, falei com a Thaís deu o ok, até colocou no programa de ação essa ideia da gente desenvolver. Antes do SAEB a gente fez esse jogo para a gente poder discutir essas questões. Como já estava sendo trabalhado em sala e ele já ficava com aquela rotina dentro da sala, foi uma ideia de tirar um pouco o foco de aula de dentro da sala e eles aprender através do jogo também. E aí assim eles também interagiram, né, com as outras salas, né? Colocaram eles todos ali juntos, eles competindo, uma competição saudável, né? E através disso foi uma forma lúdica deles verem e reverem as questões do SAEB que já estavam sendo trabalhadas em sala de aula, né? Isso. Eles pegaram o caderno, liam as questões e tentavam responder da melhor forma. E aquela competição, o jovem, ele tem aquela competição dentro dele. A sala, ele não vê assim como alunos, ele vê sala contra sala. Então é uma forma deles também poder aprender, mesmo com essas competições. Então foi uma competição saudável. Tá bom, obrigada. Tá bom, obrigado. Oi, eu me chamo Andresa, eu faço parte do terceiro B.
Me chamo Pietro, eu faço parte do terceiro B. A gente vai falar sobre o tabuleiro que a gente criou com relação ao SAEB. A gente fez esse tabuleiro para entreter mais as outras salas e aumentar mais a conectividade, para a gente conseguir ter mais algo dinâmico para entreter as pessoas. Isso. Ainda mais porque os terceiros ainda eram, vamos dizer, separados, né? As salas também têm alguma coisa em comum, não se fala, não se bate. E foi bom para socializar mais com os outros terceiros e a própria sala, né? Algo dinâmico para desenvolver o conhecimento da pessoa. E juntando isso, a gente colocou também perguntas do SAEB para ter um maior aprendizado, para quando chegar na hora da prova a gente ter mais uma facilidade para conseguir entender e compreender. O tabuleiro tinha desafios, perguntas mais difíceis e mais fáceis, tinha oportunidades das pessoas pedir ajuda e também concorria a alguns prêmios para incentivar mais eles a tentarem entender. E o bom é que já aprendi a dinâmica de equipe, né? Você saber dialogar, precisar de ajuda, vai, levanta a mão e tal, para saber como auxiliar. Então esse trabalho foi uma iniciativa do Leandro, junto com o terceiro B, e a gente conseguiu fazer com que as regras e tudo ficasse de acordo entre a sala e o professor, para fazer com que esse jogo seja mais, como que se diz? Dinâmico, algo diferenciado, né? Para deixar descontraído. Já tá acabando, né, o ano, para não ficar muito cansativo, né, o terceiro ano. E foi bom pra gente ter mais um aprendizado mesmo sobre o SAEB e conseguir se relacionar com o pessoal das outras salas também. E mostrar que a matéria também não é só aquilo, que é só em papel, tem a prática também, que a prática é bem melhor do que só a teoria.